Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 8. Jesus disse: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Na verdade, esses versículos que eu acabei de ler, eles fazem parte de um contexto um pouco mais amplo, quando no capítulo 5 nós encontramos a narração que mostra o encontro de Jesus com um homem paralítico. Isso aconteceu no período em que estava havendo a festa dos judeus. Pessoas de diversas províncias e regiões, elas subiam até Jerusalém para participar das festividades religiosas. Acontece que em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existia um tanque conhecido em hebraico como tanque de Betesda, um tanque com 5 pavilhões. Agora, existia uma crença de que de tempo em tempo um anjo descia naquele lugar, movia as águas e o primeiro que pulasse ali naquela água, o que tocasse nas águas, seria imediatamente curado. De modo que aquele tanque estava cheio de pessoas que vinham de diversos lugares, mancos, cegos, paralíticos, pessoas com diversas deficiências. Elas vinham e ficavam naquela expectativa de que em algum momento as águas se moveriam, se agitariam e elas entrariam naquela água e seriam curados, inclusive de qualquer doença que elas tivessem. Acontece que quando Jesus chega ali, ele encontra um homem que estava enfermo há 38 anos. E ele está nessa labuta há 38 anos. E quando Jesus viu que ele estava ali deitado, Jesus aproxima e faz a seguinte pergunta: e você? Você quer ser curado? É uma pergunta que muitas pessoas não entendem quando veem Jesus fazendo, né? Porque eles pensam, bom, mas o cara está ali naquele contexto, naquela perspectiva, esperando as águas agitarem. É óbvio que ele quer ser curado. Mas Jesus, ele sempre fazia questão de tentar sugar do indivíduo, ou fazer com que aquele sujeito olhasse para dentro de si mesmo e entendesse quais eram as suas reais reivindicações. Porque com o passar do tempo, se você fica muito tempo paralisado em busca de algo, com o passar do tempo as pessoas elas tendem a esquecer até mesmo o que elas estavam buscando, esquecer até mesmo quem elas são. Quantas pessoas que ficam, por exemplo, viciadas em doenças, em enfermidades? Eu conheço gente que fica viciada em enfermidade. Se tem uma reunião de oração e chamar lá 1000 vezes para receber o milagre, elas vão 1000 vezes, aí quando são curadas de uma dor de cabeça, elas arrumam uma outra coisa. Existem aquelas que são viciadas em falarem que estão doentes, né? Elas têm justificativas e colocam a doença antes de tudo, dizendo, olha, não posso fazer isso porque estou enfermo, não posso ir àquele lugar porque estou com esse problema. É claro que existem outras que verdadeiramente estão com a determinada doença e precisam da cura. Mas tem muita gente que, por passar muito tempo naquela situação, naquele estágio, naquela paralisia, elas acabam se acomodando àquela doença, elas não conseguem reagir. É por isso que Jesus, ele chega diante do homem e diz, e você? Você quer ser curado? Ou seja, ele faz o sujeito rever a sua postura e rever a sua reivindicação. No que o paralítico responde para Jesus, ora, não tem ninguém que me imponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, vem outro antes de mim. E isso acontecia o tempo todo porque o homem era paralítico, então ele estava no prejuízo. Sempre que as águas moviam, via alguém, jogava o outro e ele ficava para trás. Ele nunca era o primeiro, ele nunca conseguia imediatamente ter acesso àquela fonte de cura. No que Jesus então olhou para esse homem e diz, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e andou. E aí o texto diz que aquele dia era sábado. O texto termina dizendo assim, porque ele vai começar uma série de outras informações, né, de questionamentos dos fariseus acerca de Jesus, principalmente porque era sábado e não podia fazer esse tipo de coisa no sábado. Mas aí é uma outra história que eu vou falar para você em um próximo momento. Para finalizar então esse vídeo, eu só queria que você pensasse um pouco sobre essas condições. Por que de Jesus chegar para o paralítico e falar, você quer ser curado? Ou então, levanta, toma a sua cama e anda, no sentido de fazer sempre o sujeito se colocar em posição, em movimento. Ele sempre faz isso. Ele faz o sujeito se colocar em movimento, em andar, em olhar para dentro de si mesmo, em rever quais são as suas reais necessidades. Isso aconteceu com esse paralítico, ele tomou a cama
e voltou para sua casa. Eu espero que aconteça em todos nós, em todos os momentos e em várias áreas da nossa vida, porque nós corremos o risco de ficar acomodando, paralisando, sempre à espera de algo, sempre à procura de algo, sempre lamentando porque ninguém nos dá a mão. E no meio de tudo isso eu conheço muitas pessoas que já perderam e já não sabem mais nem o motivo pelo qual elas estão lutando. Elas simplesmente apresentam um argumento e dizem: eu só não faço isso por causa daquilo. Jesus está dizendo: você quer ser curado de fato? Um abraço para você, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal.